Resumo de direito processual civil. Jurisdição é o poder, dever, atividade ou função do Estado que soluciona conflitos de interesses por meio da aplicação da lei material a um caso concreto. O Estado juiz, em regra, não exerce de ofício a jurisdição. É preciso que seja provocado a atuar. As pessoas, pelo exercício do chamado direito de ação, pedem a intervenção do Estado para que, por meio da jurisdição, seja resolvido um determinado conflito, o que é feito por meio do processo. Processo é o conjunto de atos praticados com o objetivo de solucionar um litígio, mas também é uma relação jurídica específica que une os seus participantes. Então, o processo é a relação jurídica mais o procedimento. A ação é o direito de pedir a interferência do Estado para que seja solucionado um conflito de interesses num caso concreto. Para se identificar uma ação, precisamos saber quais os seus elementos, quais sejam partes, autor e réu, causa de pedir, fática e jurídica, e pedido. Para que eu tenha o direito de ação, ou seja, para que eu tenha o direito a uma resposta do juiz quanto ao meu pedido, ao mérito, eu preciso preencher as condições da ação. São 3 as condições da ação: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Vamos ver cada uma delas. Legitimidade das partes. Somente pode ajuizar a ação o titular do direito material discutido, por exemplo, o credor, ou aquele a quem a lei atribui expressamente esse poder, por exemplo, o Ministério Público nas ações civis públicas. Por outro lado, somente pode ser réu a outra pessoa que participa daquela relação jurídica de direito material. Interesse de agir. A ação só pode ser ajuizada se houver necessidade, adequação e utilidade para tanto, ou seja, deverá ser necessária e apropriada ao fim a que se pretende. Um exemplo de uma ação que não preenche o requisito do interesse de agir. Não é necessário o processo de conhecimento, no caso, a ação de cobrança para executar um cheque, ou seja, falta interesse de agir. Isso porque o cheque é um título executivo extrajudicial que basta a execução para cobrar, então deveria haver a execução direta. Um outro exemplo, não é necessário ajuizar a ação de cobrança se o credor já tiver o título executivo em suas mãos. A última condição da ação é a possibilidade jurídica do pedido. A ação não poderá estar de algum modo vedada pelo ordenamento jurídico. Por exemplo, a cobrança da dívida de jogo é proibida nos termos do artigo 814 do Código Civil. Então, caso uma das condições da ação não esteja preenchida, haverá carência de ação, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Pressupostos processuais são os requisitos que o processo possui para que ele exista e tenha um desenvolvimento válido. Os pressupostos processuais são divididos entre pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Os pressupostos processuais subjetivos são o juiz. Então, o juiz, ele deve ter a investidura, ou seja, ele tem que estar investido no poder jurisdicional, deve ter jurisdição. O juiz deve também ter competência e o juiz deve ter imparcialidade. Ele não tem imparcialidade nos casos de suspeição ou impedimento, que estão nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Também é pressuposto processual subjetivo as partes.
As partes devem ter a tríplice capacidade. O que é isso? É a capacidade de ser parte, que é a aptidão genérica para ser autora ou ré em processo, ou seja, ela ou é pessoa física, ou é pessoa jurídica, ou é o ente despersonificado, que é, por exemplo, o caso do condomínio, massa falida, espólio. Então, ela tem que ter a capacidade em geral de ser autor ou ré em processo. O próximo elemento da tríplice capacidade é a capacidade de estar em juízo, que é a aptidão para atuar por si só ou representado ou assistido em juízo. E a última das capacidades que compõe a tríplice capacidade das partes é a capacidade postulatória, que é a aptidão de apresentar os requerimentos diretamente ao juiz. Em regra, quem tem a capacidade postulatória é o advogado, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Excepcionalmente, outras pessoas também vão ter essa capacidade, como, por exemplo, no Juizado Especial Cível Estadual, em causas até 20 salários mínimos, qualquer pessoa pode assinar o requerimento, desde que tenha as outras duas capacidades. Pressupostos processuais objetivos. Os pressupostos processuais objetivos são divididos entre intrínsecos e extrínsecos. Os pressupostos processuais objetivos intrínsecos são a petição inicial apta, a citação válida e a regularidade procedimental. Vamos ver cada um deles. A petição inicial apta é porque ela deve preencher todos os requisitos da lei, ou seja, tem que preencher os requisitos do artigo 282 e 283 do CPC. Citação válida é para respeitar o direito de defesa do réu. O devido processo legal exige que todos que serão processados tomem conhecimento do processo. Então, a citação deve ser válida. E o último pressuposto processual intrínseco é a regularidade procedimental, que é o procedimento previsto na lei deve ser observado. Procedimento é o conjunto de atos tendentes à solução do mérito, ou seja, tendentes à sentença. Então, todo procedimento previsto na lei deve ser observado. Agora, os pressupostos processuais extrínsecos são litispendência, coisa julgada, perempção e convenção de arbitragem. Então, o que a gente tem que saber, né? Que os pressupostos processuais objetivos intrínsecos, a gente tem que olhar para dentro do processo. Então, o que tem que acontecer dentro do processo para ele ser válido? Petição inicial apta, citação válida e a regularidade procedimental. Já os extrínsecos, eu tenho que olhar para fora do processo. O que a gente tem que ver? Que tem que estar ausente qualquer impedimento ao processo. Então, qualquer impedimento que possa ser causado para impedir o processo, ele tem que estar ausente. Então, o primeiro pressuposto extrínseco é a litispendência. Por quê? Porque eu não posso ajuizar uma ação idêntica a um outro processo que já esteja pendente. O outro pressuposto extrínseco é a coisa julgada, porque eu não posso ajuizar uma ação idêntica a um processo que já foi julgado e do qual já houve trânsito em julgado. Então, se já teve um processo com trânsito em julgado, já tem a coisa julgada. Eu não posso propor a ação idêntica àquela que já teve trânsito em julgado. O outro requisito extrínseco é a perempção. Então, não pode haver perempção. O que é a perempção? É a perda do direito de ação por ter o autor dado causa por 3 vezes a extinção de um processo por abandono. Ou seja, o autor entrou com a ação 3 vezes. Por 3 vezes ele abandonou. Na 4ª vez ele já não pode entrar com a ação, porque haverá perempção, perda do direito de ação. E o último requisito, pressuposto extrínseco é convenção de arbitragem. Por quê? Porque se tiver a convenção de arbitragem e o réu alegar a convenção de arbitragem, ou seja, depende de alegação do réu, aí eu não posso
entrar com processo, porque vai prevalecer a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem não é obrigatória, ela depende de acordo de vontade entre as partes, ou seja, é um direito disponível. Mas se houver e o réu alegar, o juiz tem que não pode aceitar o processo, está faltando pressuposto processual objetivo extrínseco do processo. O juiz não pode reconhecer a convenção de arbitragem de ofício, então deve haver alegação do réu. Competência. O legislador criou diversos órgãos jurisdicionais e dividiu entre eles a competência para processar e julgar os feitos. Nessa divisão, ele adotou diversos critérios, que são: primeiro, competência territorial, que é aquela atribuída em razão da divisão do território nacional. O segundo, competência funcional, é aquela atribuída levando em conta os órgãos jurisdicionais que atuarão no mesmo processo. Então, primeiro, segundo, terceiro grau, ou primeira, segunda, terceira instância. Competência objetiva em razão da matéria ou competência material. É aquela atribuída levando-se em conta o assunto a ser tratado em determinada ação. Então, por exemplo, matéria criminal, família, etc. Competência objetiva em razão do valor da causa. É aquela atribuída levando-se em conta o valor de determinada ação. Por exemplo, o Juizado Especial Cível Estadual atende até 20 salários mínimos. E o último é a competência subjetiva, que é aquela definida em razão da qualidade do autor, do réu ou de algum outro participante do processo, por exemplo, um assistente. Então, assim, se a União tem interesse no processo ou ela atua como assistente, será competência da Justiça Federal. Os critérios de competência são divididos em competência absoluta e competência relativa, levando-se em conta o interesse prestigiado. Se for interesse público, a competência é absoluta e as partes não podem abrir mão daquilo. Se o interesse é privado, a competência é relativa e as partes podem abrir mão daquilo. Então, vamos ver a divisão, as diferenças entre competência relativa e competência absoluta. A competência relativa é definida no interesse das partes. Já a competência absoluta é definida por interesse público. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Se ninguém alegar, o juiz não pode alterar a competência. Já a competência absoluta deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. A competência relativa é passível de preclusão, ou seja, por isso ela deve ser alegada no prazo de resposta do réu, sob pena de não ser modificada. Então, se não alegar, preclui, passível de preclusão. Já a competência absoluta não preclui. Ela pode ser alegada a qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição. A competência relativa pode ser modificada pela vontade das partes. Já a competência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes. E a última diferença é que a competência relativa deve ser alegada por meio de uma petição própria denominada exceção de incompetência. E a competência relativa pode ser alegada por meio de qualquer petição. E o mais comum é que se apresente na preliminar de contestação. Exemplos de competência relativa: a competência territorial e a competência pelo valor da causa no JEC estadual. Exemplos de critérios de competência absoluta: competência funcional e competência material. Então, vamos ver como a gente faz para identificar o órgão jurisdicional competente para julgar determinada ação. Então, o primeiro passo é verificar se a ação pode ou não ser proposta perante a Justiça brasileira. Isso está no artigo 88 e 89 do Código de Processo Civil.
Se ela pode ser ajuizada no Brasil, isso significa que ela deve ter alguma relação com o Brasil. Então, primeiro verifica se pode ser proposta perante a Justiça Brasileira. O segundo passo é, se puder ser proposta perante a Justiça Brasileira, ou seja, se tiver alguma ligação com o Brasil, tem que verificar se a hipótese de competência originária do STF ou do STJ. Isso está no artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 105, inciso 1, também da Constituição Federal. Se não for competência originária do STF ou do STJ, deve-se analisar se é o caso de competência das justiças especiais. Quais são as justiças especiais? A Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista e a Justiça Militar. Isso está nos artigos 114, 121 e 124 da Constituição Federal. O quarto passo é o seguinte: se não for competência dessas justiças especiais, tem que verificar se é competência da Justiça Comum Federal. Então tem que analisar o artigo 109 da Constituição. E aí, por exclusão, que a gente vê se é da Justiça Comum Estadual. Então, se não for competência da Justiça Federal, se não estiver numa das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, será competência da Justiça Comum Estadual. Então, a Justiça Comum Estadual é por exclusão. Aí, definida com a Justiça competente e sendo de primeira instância o órgão jurisdicional responsável, deve ser analisado qual o foro competente. E aí tem que fazer uma consulta ao CPC ou alguma lei federal específica para ver qual é o foro competente. Por fim, deve ser visto qual o juízo competente dentro daquele foro, e isso a gente tem que ver nas normas de organização judiciária. Vamos ver cada uma das etapas que compõem o procedimento comum ordinário, começando pela petição inicial. O processo ele começa com a petição inicial e ela deve preencher os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, que são endereçamento, que é a análise dos critérios de fixação de competência. Em regra, as ações serão distribuídas no foro do domicílio do réu, ou, se envolver discussão sobre bem imóvel, no foro do local do imóvel. Existem também exceções, como a ação de alimentos pode ser ajuizada no domicílio do alimentando. A ação de reparação de danos pode ser ajuizada no foro do local do ato ou do fato que o originou. A ação de anulação do casamento ou divórcio pode ser ajuizada no foro de domicílio da mulher. Na ação que envolva a relação de consumo, poderá ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor. A petição deve ter também qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, requerimento de citação do réu, requerimento genérico de produção de todas as provas em direito admitidas, indicação do valor da causa, que deverá corresponder ao proveito econômico pretendido. E aqui cabe uma observação: caso a ação possua valor inestimável, deverá o autor indicar qualquer quantia para tanto. Por exemplo, no caso de uma ação de investigação de paternidade, que valor que você vai dar para a causa? Aí pode colocar qualquer valor. Se a petição inicial não preencher os requisitos legais, o juiz deve dar o prazo de 10 dias para regularizar antes de indeferi-la. Estando a petição inicial em ordem, o juiz determinará a citação do réu. Citação é a forma de vincular a pessoa ao processo. Existem 5 modalidades de citação: 2 reais e 3 fictas. As 2 reais são a citação postal e a citação por oficial de justiça. As 3 modalidades fictas são citação por hora certa, citação por edital e citação eletrônica. Vamos ver cada uma delas. Citação postal é a regra atualmente, mas não poderá ser feita nos seguintes casos: quando o autor assim requerer, nas execuções,
Observação: na execução fiscal pode ser feita a citação postal. Então, se, por exemplo, a Fazenda for cobrar o imposto de determinado contribuinte, aí pode ter feito a citação postal. E quando o réu for pessoa jurídica de direito público, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias ou fundações públicas, aí não pode ser feita a citação por edital. Nos casos que não pode ser feita a citação por edital, que em regra é a que acontece, deve ser realizada a citação por oficial de justiça. Ainda, né? A empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, então elas podem ser citadas via postal normalmente. Outro caso que não pode haver a citação postal, quando o réu for incapaz. E o último caso, nas ações de estado de pessoa. A citação por oficial de justiça é aquela mais comum, que todo mundo conhece, que o oficial de justiça vai pessoalmente citar o réu. Agora vamos ver as citações fictas. A primeira é a citação por hora certa. A citação por hora certa é feita quando houver suspeita pelo oficial de justiça de que o réu está se ocultando para não ser citado. Depois de ir 3 vezes, em 3 dias e horários diversos, aí ele diz, no dia tal hora, eu vou querer encontrar essa pessoa aqui. Fala, por exemplo, para um vizinho e deixa um papel dizendo isso para a pessoa. Se o oficial voltar e a pessoa não estiver lá, aí vai citar aquela pessoa, vai citar o réu na pessoa que receber. Então, se marcou com a pessoa, não sei o que, falou, vou estar aqui tal dia, avisa o réu. Se ele não estiver lá, cita aquela pessoa mesmo que recebeu o recado e aí o réu vai estar citado. Essa é a citação por hora certa. Citação por edital é feita quando o réu estiver em lins, lugar incerto e não sabido, ou quando o próprio réu for incerto e desconhecido. Por exemplo, tem uma invasão de terra por uma multidão. Não dá para saber quem era cada uma daquelas pessoas. Então, por exemplo, cita o líder e publica um edital para citar as demais pessoas. E citação por meio eletrônico. Essa é uma que está sendo aos poucos implementada ainda, né? Ainda está começando a implementação da citação por meio eletrônico. Resposta do réu. No prazo de 15 dias, o réu deve apresentar sua resposta. Ele tem algumas possibilidades. A primeira é a contestação, que é o modo pelo qual o réu se insurge contra o pedido do autor, pleiteando a sua improcedência. A contestação pode ser dividida em preliminares e mérito. Nas preliminares, alegam-se as questões que impedem o julgamento do mérito ou alteram algo no processo. Estão no artigo 301 do Código de Processo Civil. No mérito, são levantadas as questões que provocariam o julgamento de improcedência do pedido. Se o réu não contestar, ele vai ser considerado revel e estará sujeito aos seguintes efeitos da revelia. Serão considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, exceto se o juiz perceber que aquilo é notoriamente não verdadeiro. Ainda, os atos processuais correrão independentemente de nova intimação do réu. E quando o réu for revel também, e ele decidir aparecer no processo, ele vai seguir no processo no estado em que o processo se encontrar, vai seguir da onde estava. A outra forma de defesa do réu é a reconvenção, que é uma modalidade de contra-ataque do réu contra o autor, que deverá apresentar junto com a contestação, então a reconvenção é um contra-ataque apresentado junto com a contestação, mas é uma peça autônoma. Então ele apresenta contestação e ainda apresenta uma outra peça que é a reconvenção. Para isso é necessário que haja conexão entre a reconvenção e o pedido principal, ou os fundamentos da contestação. Após a sua apresentação, o autor será intimado por meio de seu advogado para responder à reconvenção no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Em regra, o advogado não pode receber a citação em nome do réu, mas nesse caso a lei autorizou
que o advogado tivesse esse poder, né? Então autorizou a intimação por meio do advogado. No caso da reconvenção, será proferida uma única sentença, que ela vai julgar tanto a ação principal como a reconvenção, sendo que o julgamento de uma não interfere necessariamente na outra, mesmo que não haja julgamento do mérito. Então, se, por exemplo, extinguir a ação principal, não vai interferir na reconvenção, ela continua normalmente. O procedimento sumário, a gente está falando do ordinário, mas só uma observação, que no procedimento sumário não admite reconvenção, mas apenas o pedido contraposto, que é apresentado no próprio corpo da contestação. Ele deve ter apenas alguma conexão com a ação principal. Outra forma de defesa do réu são as exceções. Então, tem algumas possibilidades de exceções. A primeira é a exceção de incompetência do juízo, que serve para discutir a incompetência relativa do juízo, devendo já ser apontado qual o órgão jurisdicional que se entende competente. Apresentada a exceção, o processo fica suspenso e o juiz determinará a intimação do excepto para que se manifeste no prazo de 10 dias. Em seguida, poderá realizar uma audiência de conciliação e, ao final, julgar a exceção. Se julgar procedente a exceção, envia os autos ao juiz competente. Se julgar improcedente, ele retoma o andamento normal do processo. Contra qualquer uma das decisões, cabe agravo de instrumento. A próxima exceção é a exceção de suspeição ou impedimento do juiz. Também suspende o processo até o juiz tomar decisão. As hipóteses de suspeição e impedimento estão nos artigos 134 e 135 do CPC. Uma vez apresentada, poderá o juiz reconhecer a procedência da alegação, hipótese em que remeterá os autos ao seu substituto. Então, se reconhecer impedido ou suspeito, encaminha os autos ao substituto. Caso contrário, apresentará a decisão fundamentada e encaminhará os autos ao tribunal. Então, se ele não concordar com a exceção de suspensão ou impedimento, ele fundamenta a decisão e manda para o tribunal falando por que ele não concorda. Se o tribunal reconhecer a procedência da exceção, ele determina a remessa dos autos ao substituto legal do juiz originário. Caso contrário, o juiz retoma o andamento do processo. Tanto a decisão de procedência da exceção como improcedência da exceção é irrecorrível. Então, quando o tribunal decidir se é ou não impedido ou suspeito, essa decisão é irrecorrível. Após as respostas do réu, o juiz analisará o processo para verificar se é caso de extingui-lo sem julgamento do mérito ou se é caso de julgamento antecipado da lide, o qual ocorre se houver revelia. Se a questão debatida for unicamente de direito ou se o caso, ainda que envolva questões de fato e de direito, não impuser nova produção de provas. Então, o juiz vai analisar se pode haver o julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide ocorre em algumas hipóteses. Revelia, questão unicamente de direito, ou, mesmo que seja questão de fato e de direito, não precisar de novas provas. Caso contrário, caso não seja caso de julgamento antecipado da lide, o juiz passa para a fase de especificação das provas pelas partes e audiência preliminar. Então, ele vai designar a data da audiência preliminar. Audiência preliminar. Nesta audiência, deverá o juiz inicialmente tentar a conciliação das partes. Havendo acordo, o juiz homologa por sentença, pondo fim ao processo. Caso contrário, o juiz decidirá eventuais questões pendentes, saneando o processo. Ele vai identificar as questões controvertidas e decidirá sobre as provas que serão produzidas, designando uma audiência de instrução e julgamento se houver necessidade de algum depoimento, por exemplo, testemunhas, partes ou perito. Na audiência de instrução e julgamento, deverá ser seguida uma ordem dos depoimentos, que é: primeiro o depoimento do perito e dos assistentes técnicos, depois o depoimento pessoal do autor, depois o depoimento pessoal do réu, depois o depoimento das testemunhas do autor
e, por fim, o depoimento das testemunhas do réu. Após esses depoimentos, poderão ocorrer os debates e, por fim, as alegações finais, as quais poderão eventualmente ser realizadas por escrito num prazo a ser fixado pelo juiz, que são os memoriais. A sentença poderá ser proferida na própria audiência ou no prazo de 10 dias. Instrução. Vamos ver os meios de prova. Primeiro meio de prova, depoimento pessoal. Está nos artigos 342 a 347 do CPC. É a oitiva das partes. Somente pode ser realizado a pedido da parte contrária ou por determinação de ofício do juiz. O objetivo principal é obter a confissão. Confissão é o reconhecimento dos fatos contrários ao seu interesse. Segundo meio de prova, prova testemunhal. Está nos artigos 400 a 419 do CPC. Testemunha é um terceiro que possui conhecimento sobre fatos relevantes para o processo. As partes poderão arrolar até 3 testemunhas por fato que se queira provar, sendo no total 10 testemunhas. Próximo meio de prova, prova pericial. É realizada quando houver necessidade de se analisar alguma questão técnica que não seja jurídica no processo. O juiz nomeará um perito técnico de sua confiança, fixando prazo para que responda aos requisitos apresentados. Apresentando o laudo, as partes poderão apresentar pareceres a respeito com auxílio de assistentes técnicos. Próximo meio de prova, prova documental. Está nos artigos 364 a 399 do CPC. Os documentos podem ser apresentados a qualquer tempo, inclusive em âmbito recursal. Próximo meio de prova, inspeção judicial. Está nos artigos 440 a 443 do Código de Processo Civil. Ocorrerá quando o juiz se dirigir a um local para inspecionar, em qualquer fase do processo, pessoas ou coisas, a fim de esclarecer fato relevante para o processo. Nessa inspeção, o juiz poderá ser auxiliado por peritos. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, apreciando ou não o seu mérito. Se apreciar, ela será denominada sentença definitiva e fará coisa julgada formal e material. Se não apreciar o mérito, é chamada de sentença terminativa e fará coisa julgada exclusivamente formal. A coisa julgada material impede que haja rediscussão do que foi decidido, mesmo que num outro processo. Já a coisa julgada formal impede que haja rediscussão apenas naquele mesmo processo. Toda sentença deverá ter relatório, fundamentação e dispositivo, sob pena de nulidade. Recursos. No primeiro grau, isso também no segundo grau, mas no primeiro grau, os despachos são irrecorríveis. As decisões comportam agravo, que pode ser agravo retido ou agravo de instrumento. O agravo tem prazo de 10 dias. E as sentenças comportam apelação, no prazo de 15 dias. Em segundo grau, os despachos continuam sendo irrecorríveis. As decisões comportam agravo, aí o agravo pode ser interno ou contra despacho denegatório de recurso especial ou recurso extraordinário. Esse agravo também tem prazo de 10 dias. E em segundo grau, contra acórdãos, cabe recurso especial, recurso extraordinário ou embargos infringentes. Além desses recursos citados, há também o embargo de declaração. Os embargos de declaração cabem quando houver omissão, contradição ou obscuridade. Esse recurso ele vai para o próprio órgão que proferiu a decisão, sentença ou acórdão. O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias.